Olá, amigos. Você está no canal do Zaraba. Bom, antes de mais nada, quero dizer que não sou nenhum especialista na área, mas hoje vamos falar ou especular sobre educação. Por que eu estou falando sobre esse tema? Porque todos nós estamos carecas de saber que o Brasil, sistematicamente, nos últimos anos, vem ocupando os últimos lugares na avaliação internacional de educação, o tal do PISA. Né? Aqui na América Latina, o Brasil, no ano passado, empatou com o Peru, no último lugar, junto com o Peru. Infelizmente, para o Peru e para o Brasil. Mas, claro, isto vem sendo articulado e implementado há várias décadas, desde que o governo comunista, por meio de FHC, chegou ao poder. E depois vem Lula, ladrão, e Dilma, estocadora de vento, terrorista, assassina, uma excrescência de ser humano, complementou a obra. E aparelharam, durante todo esse tempo, todas as escolas, todas as universidades, que viraram antros de orgias sexuais, de consumo de droga e de perversão, de inversão de todos os valores que fundamentam uma família de bem. Uma família conservadora, como o Brasil é conservador, em sua grande maioria. É uma engenharia social, uma programação neurolinguística, neuromental, poderíamos dizer, que ao invés de preparar o cidadão, a pessoa, para o mundo, para a vida, transforma-os em meros propagadores de doutrinas ideológicas e como ativistas. Não por acaso, vemos na atualidade filhos de 30 anos, barbudos, filhas solteiras, mas às vezes com filho, morando na casa dos pais. Não larga a barra da mãe por diabo nenhum. Esse é o espectro da nossa educação. Esse modelo que está aí é um modelo que se revelou totalmente fracassado. E insistir nele é incorrer no erro. E temos agora um tal de BNCC, Banco Nacional Curricular. Então essa coisa é terrível e foi enfiada na goela abaixo no governo Bolsonaro, nesse governo atual, que nada pode fazer, porque já está em vigor essa base curricular. É Base Nacional Curricular, coisa assim. E nessa base curricular, que são aquelas disciplinas e o modo de conhecimento que vão ser ensinados nas escolas e nas universidades, tem como protagonista o estudante. Uma coisa de Paulo Freire, desse energúmeno da educação, que é louvado pela essa maldita esquerda, esses partidos comunistas que fazem parte do Foro de São Paulo, organização criminosa aliada às Farcs e ao crime propriamente dito. São todos corruptos, mentirosos e canalhas, que para ocupar o poder e sugar o sangue da população, vale-se de todos os meios para a consecução de seus objetivos satânicos.
Vejam que todos eles adoram propriedade e são ricos, enquanto prega para os idiotas o sonho utópico, da utopia do socialismo que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Agora você pode perguntar, mas por que você está colocando o Dom Pedro aí? Pois é, estou colocando o Dom Pedro aqui para demonstrar que esse nosso grande herói, o nosso libertador, e grande rei de Portugal também, e de Algarves, ele teve uma formação clássica. Tanto assim que em novembro de 1807, a corte portuguesa teve que se transferir para o Brasil em função das investidas napoleônicas no território português. Veio com toda a corte, cerca de 20 mil, o número de pessoas do séquito real, que chegou em março, no Rio de Janeiro, em março de 1808. Durante essa travessia, Dom Pedro brincava na galera como se fosse Enéas. Eu sou Enéas, gritava para os marinheiros, eu sou Enéas, etc. e tal, já vislumbrando, se inspirando em heróis da antiguidade para a grande aventura no continente sul-americano. Mas por que ele citava Enéas? É porque ele trazia sempre consigo o livro de Eneida, de Virgílio, em latim. Ele tinha 9 anos. Ele nasceu em 12 de outubro de 1798. Curiosamente, nesta data, hoje comemoramos a padroeira do Brasil e o Dia das Crianças. Dom Pedro teve uma formação clássica. Claro, tinha seus tutores que lhe passaram os ensinamentos de latim. Depois, aqui no Brasil, ele teve também seus tutores e seus, digamos assim, professores, que lhe ensinaram matemática, geografia, história e política. Mas Dom Pedro I também era um sujeito muito habilidoso, ele era versado em artes de marcenaria, era um escultor e, acima de tudo, ele era músico, ele compunha sinfonias, uma das quais, inclusive, foi executada no Teatro da Scala, depois que ele se abdicou do trono, aqui no Brasil, e andou passeando na Europa, antes de reconquistar o trono de Portugal para sua filha, Dona Maria II. O hino da independência, que até hoje é cantado no Brasil, letra e música de Dom Pedro I. E Dom Pedro I assumiu o trono em 1822, início do ano. E ele se casou aos 19 anos com Dona Maria Leopoldina, princesa austríaca, em 1817. Dona Maria Leopoldina tinha 20 anos, um ano a mais do que ele. Vejamos então a formação da princesa Leopoldina, nossa grande imperatriz, que foi responsável pelo Dia do Fico, uma das grandes responsáveis, assim como José do Patrocínio, para convencer Dom Pedro a cortar os laços do Brasil com Portugal, o que aconteceu no Dia do Fico, em 7 de setembro de 1822. Aqui nós temos a formação dessa princesa, isso aos 20 anos, olha o que ela sabia. Nós temos aqui a informação que é corroborada por livros históricos com fontes confiáveis, baseado em dados, em documentos oficiais. Ela teve a infância marcada pela rigidez com os estudos.
estímulos culturais diversos e as sucessivas guerras que ameaçavam o império de seu pai. A princesa e seus irmãos foram educados segundo os princípios de seu avô paterno, Leopoldo II, que pregava a igualdade entre os homens, tratando a todos com cortesia, a necessidade de praticar a caridade e, acima de tudo, o sacrifício dos próprios desejos em nome das necessidades do Estado. Seu programa de ensino e dos arquiduques incluía disciplinas como leitura, escrita, alemão, francês, italiano, dança, desenho, pintura, história, geografia e música. E no módulo mais avançado, matemática, aritmética e geometria, literatura, física, latim, inglês, grego, canto e trabalhos manuais. Desde cedo, a nossa imperatriz ela mostrou maior inclinação para as disciplinas de ciências naturais, interessantes principalmente por botânica e mineralogia. Então veja bem, é assim que os nobres preparavam seus filhos para o mundo. Elas poderiam alçar os cargos de imperador, de imperatriz, mas não, eles preparavam a pessoa para o mundo, fundamentando-se na educação clássica. Essa educação clássica, ela ganha corpo a partir do início do século X, 1100 por aí, na escola da França, de São Hugo, de São Vitor. E, basicamente, os seus ensinamentos vinham já de uma tradição de clássicos do Império Greco-Romano e dos patrísticos e de filósofos. Então a especulação aqui que eu faço é que nós precisamos de um modelo educacional. Nós precisamos derrubar essa base curricular e não sabemos como fazer isso. Essas merdas vão ser impostas nas nossas escolas, desde o primário até as universidades, continuando esse processo de emburrecimento de nossa população. Vejamos o seguinte, o escritor e filósofo Olavo de Carvalho sempre fala e repete que todos os ministros de educação, desde FHC até 2018, deveriam estar na cadeia, presos, porque eles são criminosos, eles cometeram crimes contra a nação brasileira, jogando toda uma geração para um futuro incerto e trevoso, porque nós temos hoje uma juventude, inclusive formados, a maioria dessas pessoas, desses jovens que saem das universidades, são analfabetos funcionais, eles não sabem ler nem escrever e não têm condição de expressar claramente aquilo que pensa ou supostamente pensa, a não ser jargões e chavões e citações de trechos dessa ideologia satânica chamada comunismo, esse gramicismo cultural que fincou raízes no nosso sistema educacional e o qual nós temos que lutar para riscá-lo do mapa, definitivamente. Então, se um sujeito não sabe escrever e nem ler, como ele poderá ser um bom profissional, um médico, um engenheiro, um físico, um matemático, ou até mesmo nas esferas das ciências humanas? Aí que é pior ainda, é o que nós temos hoje. Toda essa categoria de professores, a maioria deles saíram doutrinados das universidades para ocupar um lugar público. Então hoje, essas universidades, assim como o MEC, se transformaram numa grande máquina de produção de imbecis. Esses professores que nós temos hoje, consciente ou não, eles são parasitas e têm estabilidade no emprego. Digo a maioria, porque há poucas exceções
de professores que saíram da Matrix, mas continua nesse sacerdócio de passar seu conhecimento para as gerações futuras, mas eles são perseguidos, são caçados, são achicalhados, são expurgados desse sistema por essa horda de demônios comunistas. O resto, a grande maioria, é de parasita e tem estabilidade. Por que funcionário público tem que ter estabilidade? Isso é injusto comparado com os outros trabalhadores. Nós aqui da iniciativa privada que produzimos riqueza, temos que sustentar esses parasitas. Nós não temos estabilidade no emprego. Por quê? Pergunto. Isso é justo? Não é justo, não. Claro que há muitos funcionários públicos que honram a sua função, dignificam o seu trabalho, mas a grande maioria são de parasitas e foram enfiados ali por esses malditos comunistas, que deveriam ser riscados do mapa do Brasil e do mundo inteiro, porque essa ideologia foi responsável pelo genocídio de mais de 200 milhões de pessoas no século passado. E continua matando até hoje na Venezuela, em Cuba, em Coreia do Norte, na China. Em todos os lugares onde essa desgraça, esse câncer se instalou. Então, temos hoje métodos alternativos para a educação dos jovens. O homeschooling, que o governo quer impedir, porque o governo comunista ele quer se apropriar das crianças desde a tenra-idade, para doutriná-las e escravizá-las eternamente. Temos que observar que os pais que querem preparar seus filhos para um futuro promissor, mas de criar pessoas, seres dignos, altruístas e que possam contribuir com o engrandecimento de nossa pátria, ele terá que fugir dessa matrix e complementar, desconstruir toda a falsidade dessas que se aprende nas escolas com o verdadeiro conhecimento em casa. Então, o que é essa educação clássica do qual eu estou falando? Ela está relacionada a aprender as ferramentas intelectuais para a busca da verdade e as ideias dos grandes pensadores que nos antecederam. Todos os grandes gênios da humanidade, eles estudaram sobre o método clássico. Procure aí. Nós temos aí o grande escritor também, Tolkien, dos Senhores dos Anéis. Ele era católico e todo o seu fundamento foi na educação clássica. Ele era professor também, se não me engano, em Cambridge. E ele adotava esse sistema, mas foi também derrotado pela modernização e discussões e debates sobre a modernização da educação. E ele insistia nos princípios da literatura, da educação clássica. A educação clássica também a gente poderia dizer assim que é o cultivo da sabedoria e da virtude, através do estudo dos grandes livros e das artes liberais, com a finalidade de transmutar e preservar, aliás, de transmitir e preservar os valores da civilização ocidental, cuja base foi a Igreja Católica, o cristianismo, a bem dizer. Mas aqui, falando de artes liberais, a gente não pode confundir com o liberalismo, que é uma escola econômica, e que nem com os liberais democratas, como nos Estados Unidos, que é uma faceta, um eufemismo do comunismo. As artes liberais são as disciplinas que se permite que entenda
o mundo e divide-se em dois grupos, a saber, o trivium, que é gramática, lógica e retórica. O segundo grupo é o quadrívio, geometria, aritmética, música e astronomia. A partir dessas duas disciplinas, o estudante passa a saber lidar com a comunicação e a um entendimento das formas do mundo e pode passar os seus estudos específicos ou mesmo seguir uma carreira profissional baseado nisso. Então ele será um grande profissional, porque esse período de estudo dele, ele terá acesso à literatura dos grandes clássicos, dos romances e da história universal de fontes confiáveis, dos filósofos, dos matemáticos. Então, a meu ver, somente as escolas públicas e a universidade, mas fundamentalmente na escola pública, inicial, do primário até chegar ao universitário. O universitário seria basicamente voltado para o estudo técnico, focado em conhecimentos, especialização de disciplinas específicas, como médico, a biomedicina, né, os ramos de engenharia e até mesmo nas ciências humanas. Agora, eu te pergunto, o que tem a ver o matemático, essa obrigação aos estudantes de matemática, aos bacharelandos em matemática, fazer estudos aprofundados de identidade, de gênero e de diversidade? O que tem a ver com matemática, com física, com astronomia, com música? É isso que essas malditas universidades, essas porcarias, esses antros de canalhas, dirigidos por canalhas, estão exigindo aos alunos. Estão incluindo isso desde o início, no primário, confundindo a cabeça e transformando essas pessoas em verdadeiros imbecis, porque essas pessoas vão ficar com sequelas cognitivas para o resto da vida. Pode ser que na idade adulta ele consiga se livrar dessa matrix, mas serão poucos. Então nós estamos jogando o futuro do país novamente na lata do lixo. Digo mais, a formação dos nossos alunos, principalmente dos homens, nós temos que formar na escola, nós temos que formar guerreiros, homens, e não aboiolar eles como essa educação esquerdista está fazendo, afeminando os nossos meninos, os nossos jovens. Tem que ser guerreiro, porque uma nação se faz com um estamento militar. Nenhuma nação sem um exército é capaz de sobreviver ao assédio de outras nações. Nós temos aqui o estamento militar para proteger o nosso território e defender a nossa vida. Então precisamos de homens guerreiros e não boiolas. Claro, temos que ter desse currículo básico da escola o ensinamento de música, de artes, né, como pintura, escultura e outras artes plásticas, né? Enfim, temos que instigar o gosto do estudante a buscar a verdade, a valorizar a virtude, a valorizar o belo. O que nós encontramos hoje é uma total inversão de valores. No Brasil, até 1920, mais ou menos, a educação brasileira básica era de uma excelência, era de qualidade, porque era baseada no clássico. Então, daí que nós tivemos, durante esse período, grandes gênios, cientistas, escritores, jurisconsultos, advogados, poetas,
romancistas, depois do Estado Novo, desse filho da puta desse Getúlio Vargas, que fudeu com o Brasil, e todos os governos subsequentes, principalmente esses populistas, líderes como Brizola e o próprio Lula, são seus sucessores, são populistas, e advogam ele como o pai dos trabalhadores. Ele que acabou com a nossa educação. Mesmo assim, antes do período, até o período militar, tínhamos noções de latim e grego. Tínhamos aulas de latim nas escolas. E o latim foi suprimido. O latim é básico para o entendimento e a compreensão da nossa língua mãe, o português. Então, na escola básica, a meu ver, na minha humilde opinião, somente dos 8 anos até os 18 anos, nesse período, os estudantes eles têm que estudar línguas, latim, grego, inglês, francês, porque é o período que eles têm a capacidade maior para esse aprendizado. Depois de adulto, isso é dificultado. Veja que, por isso eu coloquei o Dom Pedro aqui, o exemplo dele, aos 9 anos, já sabia latim. Quer dizer, ele deve ter aprendido isso em 2 anos, 1 ano, ele deve ter aprendido o latim. Isso, quanto tempo de estudo? 2 horas. O tutor dava ali 2 horas de aula e 1 hora de aula, depois ele ia brincar, fazer as coisas de criança. Enquanto os jovens, por exemplo, o Dom Pedro I ele largava as aulas que ele tinha com seus preceptores e junto com seu irmão Dom Miguel, que era mais novo do que ele, formavam grupos rivais. O Dom Miguel formava o seu grupo e ele formava o dele. E lutavam com paus, porrete, pedras. Isso está registrado na história. Esse é o lado guerreiro dele, ele era um grande cavaleiro até hoje. A corrida de cavalo de São Paulo até Rio de Janeiro, o recorde de velocidade, pertence a Dom Pedro I. Ele era um exímio cavaleiro. Então ele foi preparado para a guerra. Nós temos que estar preparados para a guerra. Os nossos jovens, ou então, será que essas feminazes de sovaco cabeludo e com aquilo duro vão nos defender numa guerra? Guerra é para homens. Isso não quer dizer que as mulheres também não lutem, mas não é específico. Para as mulheres têm seus dons naturais, que devem também ser elevados, principalmente na sua formação, nesse período que eu estou dizendo, do primário até o ingresso na universidade, que aí será a base para a escolha de suas futuras carreiras. E também a mulher, com esse conhecimento, com essa base de conhecimento, ela casando, tendo seus filhos, elas darão uma educação de primor a eles, transformando-os em seres dignos. Que nós temos hoje, se você vê, né, como nós vemos aí na televisão e nas redes sociais, veja o nível dos nossos alunos, dos nossos jovens. Estou falando também de profissionais que se formaram ao longo desse tempo nessa universidade. São analfabetos funcionais. Infelizmente, é isso. E a nossa saída é retomar o estudo à maneira clássica. Com certeza, se nós fizermos isso e seguirmos esse caminho, estaremos vislumbrando um futuro melhor, mas principalmente para a pessoa humana, para a própria pessoa. Essa vontade e essa sua busca natural da verdade, saber quem é você, quais são, e descobrir o seu próprio sentido de vida.
Como dizia o escritor Viktor Frankl, uma pessoa sem sentido de vida está fadada às trevas e, às vezes, até ao suicídio. Então, meus amigos, esse era a especulação que eu faço, né? Apenas especulação, já que eu não sou nenhum especialista em educação, sou apenas um curioso, um leitor assíduo, um estudioso de filosofia e das artes liberais. Apenas isso. Espero que você tenha gostado dessa palavra, desse pequeno ensaio oral que eu fiz aqui agora em defesa da educação. Se você gostou, compartilhe o vídeo, né? E se você viu e não é inscrito, inscreva-se aí no canal, estarei aqui comentando outros assuntos. Especulando, melhor dizendo. É isso aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Que tenha uma ótima semana. Obrigado.